Abertura, terceiro bloco. Linda, morena, cravo e canela. Tá linda, primeira vez em televisão, tá nervosa. Gabriela Gomes Ribeiro, fisioterapeuta cardiorrespiratória. Querida, te conheci com a minha mãe internada lá no Hospital São Joaquim. Uma situação complicada, né? Uma situação complicada e vocês tiraram tudo de letra e você também. Eu achei tudo fantástico. Que bom. E amei você. Obrigada. E você está aqui. Querida Gabriela Ribeiro, o que é a fisioterapia cardiorrespiratória e qual o seu objetivo? Bom, é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco sobre essa área que muitas vezes não é conhecida pelo pessoal. Muitas vezes pensa em fisioterapia e pensa que é só aquele joelho, aquela coluna machucada. E hoje não. Hoje a fisioterapia que atua na área hospitalar, principalmente, é muito grande. Então, assim, a fisioterapia cardiorrespiratória, a gente atua principalmente nos males voltados para a parte do sistema cardíaco e respiratório. E a gente visa, assim, prevenir complicações no pulmão, a reexpansão, melhorar a capacidade dos pulmões do paciente, mobilizar e ajudar na expectoração das secreções desses pacientes também, o posicionamento, a estimulação do paciente o quanto antes. Então, a gente busca sempre trazer o paciente de uma forma assim, que ele consiga ir para casa tão bem ou melhor do que ele estava antes de internar. Então, esse é o nosso principal foco. O objetivo da fisioterapia é trazer a qualidade de vida do paciente. Cardiorrespiratória. Isso, exatamente. Eu vi você fazendo com a minha mãe. A gente trabalha bastante. Abrange uma gama nem muito bem grande ela de pacientes. já passou o tsunami urgente, já estavam as fisioterapeutas todas. Todas em cima, Em com cima, não é certeza. A equipe é grande, a gente fica no pé. Vamos lá, põe as senhorinhas todas para andar, Todo para mundo, exercitar, vamos trabalhar. Isso. Em quais, Gabriela, crave canela, em quais setores vocês atuam dentro do hospital? Bom, hoje a fisioterapia atua desde a unidade de emergência, as alas de internação, UTI adulto, tem também a UTI neopediátrica, pediatria, sala de parto. Então, a gente atua em praticamente todos os setores do hospital. Quando acontece, por exemplo, na quimioterapia alguma intercorrência que necessita de um cuidado mais intensivo, a gente também vai atuar nessa área. Então, a gente atua em todos os ambientes hospitalares. É uma área que, sim, que a gente pega todos os pacientes que têm indicação. Você fica de que hora até que hora? A fisioterapia nas alas de internação, que é o setor que eu atuo, a gente começa às 7 horas da manhã e tem um suporte até às 6 horas da tarde. Sim, mas você faz que hora? Eu fico do meio-dia às 6. Ah, menos mal, não é? No período da tarde. Horas, são 6 horas. 6 menos horas. 2 horas. Gabriela, qual o papel da fisioterapia dentro do ambiente hospitalar? Bom, a fisioterapia, o nosso foco principal é melhorar esse pulmão do paciente. Então, a gente atua desde o momento da entrada do paciente. O paciente internou, a gente pode, por exemplo, instalar a oxigenoterapia, assim como também observar a evolução desse paciente para realizar o desmame desse oxigênio, que foi o caso, por exemplo, da sua mãe. A gente também atua no auxílio, quando o médico vai fazer o procedimento de intubação, que é aquele paciente que tem dificuldade de respirar, que precisa do ventilador mecânico. A gente auxilia nesse processo de intubação. A gente também realiza os testes para poder realizar a extubação desse paciente, que é a retirada, o processo de retirada desse paciente, desse ventilador. Eu não me lembro, fiz ecocardiograma da minha mãe também? Normalmente eles traçam, dependendo da patologia. E eu me lembro de um exame chamado dímero. Sim, essa é mais a parte média de dímero. Normalmente eles fazem ainda mais para a parte cardíaca mesmo, de pacientes com patologias cardíacas. Coisas diferentes do meu dia a dia. E a gente também faz a parte de posicionamento do paciente, de estimulação da parte motora. A gente vai até o momento da alta do paciente, onde, por exemplo, pacientes traqueostomizados, pacientes que vão precisar do oxigênio, de um cuidado mais intensivo em casa, a gente realiza as orientações para os cuidadores, para o paciente ter um suporte também em casa. Em casa. Quais as doenças pulmonares e cardíacas que necessitam e se beneficiam com a fisioterapia? Na verdade, são várias patologias. As patologias que a gente vê muito no ambiente hospitalar, a gente pode citar a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que são aqueles pacientes normalmente que têm essa doença causada pelo cigarro, tabagismo, ou aquelas senhoras também, às vezes, que ficaram muito tempo no fogão de lenha, que era muito usado antigamente. Então, é uma doença que leva muito à internação. A gente tem as pneumonias, que nessa época do ano é uma coisa muito rotineira também no nosso hospital.
porque a gente tem muito paciente idoso. Então, a gente tem a insuficiência respiratória, que é aquele paciente mais grave, que chega e precisa dessa ventilação mecânica. E a gente tem também as doenças cardíacas, como, por exemplo, o ICC, que foi o caso da sua mãe, que é a insuficiência cardíaca congestiva, que muitas vezes o paciente precisa de um suporte de oxigenação. A gente atende também o paciente pós-IAM, que é o infarto agudo do miocárdio. A gente faz esse processo de reabilitação para que ele consiga voltar para as atividades da vida diária dele. Mas hoje a fisioterapia, a gente não atua só nessas doenças desses dois sistemas, só respiratório e cardíaco. A gente atua, por exemplo, em pacientes com patologias neurológicas, aqueles pacientes pós-operatório, porque muitas vezes essas doenças tendem a deixar o paciente mais acamado, e isso faz com que o paciente possa ter complicação pulmonar. Não é uma doença pulmonar, mas o paciente pode vir a ter algum tipo de complicação. Então, a gente já começa com a estimulação desse paciente. Você falou que pega firme, né? Seja Com passiva certeza, ou ativamente. Com certeza. Da cama, vamos andar. Vamos sair. Ah, não vou, vai. Você vai. Tem que ficar no pé. A fisioterapeuta tem que ser brava. Tem que falar, vamos, com jeitinho, aquele charme, conversa, convence, espera assistir um pedacinho da novela lá, eu volto daqui a pouco. E tem que estimular esse paciente. Tem que tirar ele da cama o quanto antes. Entendi. E sua chefe fica no pé. Ah, com certeza. A gente também fica. Então, a equipe é toda empenhada nessa estimulação desse paciente, né? Porque eu acho assim, o paciente, principalmente idoso, tem aquela tendência a querer ficar mais quietinho. Então, a gente tem que ficar lá do lado, dar um apoio, estimular esse paciente. Perfeito. Gabriela, quais os riscos de uma pessoa hospitalizada ficar deitada por muito tempo? Então, como eu falei, hoje a gente sabe que em menos de 24 horas que a gente fica mais parada no leito, por exemplo, a gente já começa a ter perda de massa e força muscular. E essa perda pode chegar a ser de 5 a 6% por dia. Então, o que acontece? Isso leva ao mau funcionamento de todo o corpo. Ele começa a ficar mais restrito, a gente fala que é o imobilismo, a síndrome do imobilismo. O paciente fica mais lá deitadinho e aí começa a complicar o funcionamento dos órgãos, de todos os sistemas, e a doença vai levando ao agravamento. Então, a gente tem que estimular esse paciente, é a chamada mobilização precoce. É fazer com que aquele paciente, mesmo que ele esteja ainda de cama, a gente começar essa mobilização no leito, que pode ser feita da forma passiva ou ativa, se ele conseguir fazer sozinho. Aí depois a gente evolui para a parte de sentar à beira da cama, sentar na poltrona, estimular o ortostatismo, que a gente fala, que é colocar o paciente em pé, até a deambulação, a marcha, caminhar com esse paciente, às vezes levar esse paciente até numa cadeira de roda para dar uma voltinha no hospital, para conseguir melhorar a reexpansão do pulmão, não ficar somente ali deitadinho, que isso pode levar a várias complicações, por exemplo, úlceras, que a gente fala, abrir escaras no bumbum, que é uma coisa que aumenta a chance de uma infecção hospitalar. Então, a gente atua nessa área para a gente até conseguir diminuir o tempo de internação desse paciente. Perfeito. E manter essa qualidade de vida, fazer que ele vá embora para casa tão bem quanto ele estava antes. Se ele andava, a gente quer que ele volte para casa andando. Então, esse é o nosso foco. Não só a parte do pulmão e coração, a gente tem que ver o paciente como um todo. Perfeito. Como é realizado o atendimento aos pacientes? Bom, a gente realiza a avaliação do paciente e a partir daí a gente vê qual é a necessidade dele, qual é o quadro clínico, como está o estado geral desse paciente e a gente traça o nosso plano, as nossas condutas de tratamento. Então, assim, a gente normalmente realiza 1 a 2 atendimentos ao dia, dependendo do caso desse paciente. E hoje, sabe que a gente, no ano passado, em 2016, na Unimed Franca, foi uma média de 2.000 atendimentos mensais no ano passado. E nesse ano, até agosto, a gente já conseguiu aumentar essa média. É uma média de 2.345 atendimentos mensais só da fisioterapia. E claro que para a gente fazer um trabalho eficiente, a gente conta com toda a equipe. São os médicos, a equipe de enfermagem, os técnicos, a equipe multiprofissional. Eu acho que quando você tem uma equipe unida e empenhada no bem-estar daquele paciente, com certeza os resultados vêm de forma mais efetiva. Né? Aí você pediu para minha mãe. Dona Augusta, respira. Respira fundo, segura, solta. É isso aí. Leva a bolinha para o paciente brincar um pouquinho, achar que está brincando. Fala, lição de casa, treina aí que depois eu volto. É bem assim mesmo. Eu vi que você pegou no pé violentamente, mas eu sabia do babado. Então eu achei fantástico, viu? Muito Parabéns. bem. Chegamos Obrigada. ao final, tá vendo? Que bom, foi Sem fácil. susto. Foi tranquilo? Susto. Tranquilo. É bom falar da nossa profissão, é gostoso. É gostoso, né? Com E você é certeza. linda. Ah, obrigada. Prazer, viu, Gabriela? Prazer. Na sequência, lição de vida e encerramos o programa desta semana. But where it came from, I don't really know.